Olá, bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre dons carismáticos, entre eles, falar em línguas. Nós vamos mostrar uma diferença entre orar e falar, mas a nossa reflexão é voltada para o falar em línguas. Você que está chegando agora, que gosta dessa temática, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e eu quero deixar aqui um abraço para o nosso amigo e irmão Ivo, ele que nos pede para refletirmos um pouco sobre esta temática. Bom, a primeira coisa que nós temos que estabelecer é que os dons carismáticos são dons do Espírito Santo. São os dons que o Espírito Santo concede à igreja nascente e também, no decorrer da história da igreja, concede a alguns exatamente para que seja visível a presença do Espírito Santo naquela pessoa, naquela igreja. Nesse sentido, são sinais do Espírito Santo na vida dos cristãos. Tá? O orar em línguas, ele é diferente do falar em línguas, porque o orar em língua vai estar em Romanos, capítulo 8, versículo 26, onde Paulo coloca para nós que nós não sabemos orar direito e que nós vamos orando e chega um ponto que nós já não temos mais palavras, não temos como expressar. E aí entra o Espírito Santo com gemidos inefáveis. Eu vou ler o versículo, para quem não conhece, se inteirar dele, que está em Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz assim: Assim também o Espírito socorre nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Então, alguns interpretam que quem geme é o Espírito e não a pessoa que está orando. Outros já interpretam dizendo que o Espírito geme manifestando na pessoa, os gemidos se manifestam naquela pessoa que está orando. Seja como for, o orar em línguas é exatamente dizer eu e Deus, a oração eu e Deus, sons que não tem que ser exatamente uma comunicação humana. Ele é simplesmente um gemido, do qual o Espírito está gemendo, se comunicando através de mim a Deus. Tá? Então, é importante fazer essa diferenciação. Ao passo que falar em línguas é exatamente comunicar em língua. Porém, essa comunicação ela não é clara para os ouvintes, mas é necessário que haja um intérprete. Apóstolo Paulo vai dar essa orientação também na primeira carta aos Coríntios, os versículos, capítulo 14, versículo de 27 a 28, que eu vou ler para vocês verem também o contexto, como é diferente um do outro, tá? 1 de Coríntios 14, 27 e 28, está escrito assim: Se há quem fale em línguas, fale 2 ou no máximo 3. Então tem critérios. Falar em língua, no máximo 2 ou 3. E o apóstolo Paulo continua, um de cada vez. Vejam. Vou ler, depois a gente comenta. Se há quem fale em língua,
fale 2 ou 3 no máximo, um após o outro, e que alguém as interprete. Se não há intérprete, cale-se o irmão na assembleia, fale a si mesmo a Deus. Então, esse é o critério para falar em língua, que se fale, no máximo, numa reunião, na assembleia, no máximo 2 ou 3 pessoas. E que cada um fale um por vez. E que tenha quem interprete. Se não há quem interprete, cale-se, fique calado, não fala nada. Porém, fale você e Deus no seu silêncio. É importante também nós fazermos uma diferenciação aqui também com Pentecoste. Pentecoste é aquele evento das línguas de fogo, o ruído que está em Atos 2. Nós não vamos ler não, mas acredito que esse texto é mais conhecido. E lá o Espírito desce em forma corpóreas de línguas de fogo sobre os apóstolos e quem estava ali no cenáculo. Este evento não é falar em língua. O que Pedro vai fazer após receber o Espírito Santo, ele vai falar e várias pessoas de várias línguas, idiomas diferentes, então vão entender o que ele está dizendo. Isso é o que nós chamamos de uma tradução simultânea, hoje. Então ele fala na sua língua e todos em línguas diferentes conseguem compreender. Isso não é o falar em línguas, tá? Isto, biblicamente, é Babel invertida. O que é Babel invertida? Babel é quando houve a grande confusão e o povo se separa, cada um falando a sua língua. Eles não se entendiam e falavam línguas diferentes. Em Pentecoste nós temos línguas diferentes que se entendem numa única língua, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciado por Pedro. Feito essas diferenças e essas citações bíblicas, uma outra coisa muito interessante que nós precisamos observar, os evangelhos não narram Jesus falando em línguas. É um dom que Jesus não se manifestou. Jesus não falou em línguas. Este é um ponto. Depois, nós temos que entender que a igreja nascente, ela se funde com culturas que tinham a ideia de que havia um povo de Deus e um povo pagão, 2 povos diferentes. E esse povo, que era o povo de Deus, o povo judeu, eles tinham o Espírito de Deus que se manifestavam neles, não necessariamente com dons de língua, mas se manifestavam com profecias, com outros dons. Quando vão para os gentios, e aí nós temos então os povos pagãos, eles começam então a ser batizados, eles começam a aceitar Jesus. E o Espírito Santo manifesta neles, exatamente expressando dons de línguas. Então o dom de língua é, no livro do Atos dos Apóstolos, um sinal de que o Espírito estava com aquele povo, com aquela comunidade, com aquela igreja. O primeiro sinal que nós vimos em Atos dos Apóstolos disso é com o apóstolo Pedro. Ele que tem a visão e é chamado a ir à casa de Cornélio, ele vai à casa de Cornélio, chega lá, os pagãos escutam a pregação de Pedro sobre a ressurreição de Jesus, a vida de Jesus, e começam a falar em línguas. Então Pedro vai dizer, olha, como vou negar o batismo, sendo que o Espírito que manifestou em mim, em Pentecoste, manifesta neles agora. Então, nesse sentido, é um sinal para Pedro de que os gentios devem ser acolhidos como os judeus para o seguimento de Jesus Cristo. E aí nós vamos ver quase em todo o livro do Atos essa manifestação do Espírito com dons carismáticos falando em línguas para sinalizar que o Espírito Santo está
presente ali. Paulo vai tratar dos dons do Espírito Santo na primeira carta aos Coríntios, nos capítulos 12, 13 e 14. Ele, então, vai tratar de todos os dons e vai falar dos dons carismáticos e o dom de língua. É importante observar o capítulo 13, onde Paulo vai colocar o ícone. O que é importante? Qual dom é mais importante? Então ele vai dizer que o amor. Nada que eu fizer sem amor justifica. Então, convido vocês que leiam, esses capítulos para se inteirar sobre isto. Mas nós estamos lá na igreja nascente, na igreja primitiva, falando sobre os dons de língua, e aí nós temos então o fim do primeiro século. Termina então a era apostólica com a morte do apóstolo João. E aí parece que os dons carismáticos, o dom de falar em línguas, sobretudo, ele entra numa dormência. É como se ele não mais fosse necessário à igreja. O dom de falar em língua não é mais necessário à igreja. E a igreja caminha, então, por 20 séculos, praticamente, sem esse dom, como nós conhecemos hoje. Tá? Mas no século XX, vai surgir um movimento pentecostal. É importante lembrar e frisar que esse movimento ele é protestante. Então ele surge nessa corrente do protestantismo e esse grupo de pessoas elas vão exatamente dar uma ênfase muito grande no Espírito Santo. Uma ênfase no falar em línguas. Uma ênfase na volta de Jesus. E vão também valorizar muito o batismo no Espírito. E esse grupo ele cresce assim assustadoramente, cresce muito. Inclusive, na Igreja Católica vai surgir a renovação carismática a partir desse movimento pentecostal. A renovação carismática que nasce desse movimento protestante, ela vai então ser inserido na Igreja Católica, mas sendo catolizada. Aquelas características do protestantismo sai e entra características católicas. E aí nós temos então a renovação carismática católica, que tem também essas ênfases no Espírito Santo, no falar em língua, em orar em línguas, tá? Mas é importante que nós entendamos que falar em língua não é outros dons, nós estamos falando de falar em língua, mas os outros dons não é o nosso caminho de salvação. O caminho de salvação é Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. É Jesus quem salva. É Jesus que morre na cruz para a remissão dos pecados, meu e seu. Tem pessoas que acreditam que por elas falarem língua, elas são maior, elas estão mais próximas de Deus, porque o Espírito escolhe para manifestar, dar esse sinal. E isto não é verdade. Tá? Então, o falar em língua precisa respeitar os critérios que a palavra de Deus coloca. Que se não tiver quem interprete, fique calado, não fale. É melhor assim. Fale com você e Deus. Porque o falar em línguas, não edifica a igreja se não houver uma interpretação. Então a igreja deve ser edificada pelos dons. Os dons que eu possuo e que você possui, todos nós possuímos dons. E esses dons devem ser colocados a serviço da edificação do povo de Deus, da igreja de Jesus Cristo, do corpo místico de Cristo. Então é muito importante que nós saibamos
e entendamos que falar em língua ou não falar não vai gerar a salvação da qual Cristo já me concedeu morrendo na cruz, mas que eu preciso abraçar, eu preciso aceitar. Nesse sentido, é importante nós percebermos que hoje, no século XXI, nós e Deus tem um inimigo que chama diabo, Satanás. E ele então ele copia as coisas de Deus para poder meio que colocar numa linguagem moderna um vírus no sistema. E aí, quando nós temos nos evangelhos que Jesus encarnou, tornou-se homem no nosso meio, então o diabo faz, eu vou encarnar no homem para manifestar ações que não são de Deus. Isso é uma cópia. E nesse sentido, nós temos que estar atento, ter o dom de discernimento, para quando alguém falar em língua em nosso meio, entendermos a origem, se os critérios paulinos estão sendo observados. O padre Paulo Ricardo, ele coloca que hoje nós precisamos discernir, porque o dom do Espírito Santo existe, os dons carismáticos existem, o falar em língua existe e está no nosso meio. Mas também no nosso meio está o espírito de porco, que é conduzido pelo diabo. E a faculdade mental da pessoa, o espírito da pessoa na sua cabeça, que por si só começa a produzir conteúdos como se estivesse falando em línguas. Então é preciso ter esse discernimento. E aí nós precisamos então que o Espírito Santo nos ilumine, nos conduza, para que nós possamos ter esse discernimento. E aqui eu quero deixar bem claro para os meus irmãos e irmãs que falam o dom, né, que tem o dom de línguas, que vem de Deus, que é do Espírito Santo, que dentro dos critérios paulinos da palavra de Deus, edifica a igreja se houver intérprete. Mas se não tiver, aqueles que oram em língua, né, que consegue do Espírito esse gemido inexplicável, indizível, tudo é da igreja, faz parte do corpo de Cristo, é da vontade de Deus, mas temos que reconhecer que no nosso meio também existe muitas obras que não são de Deus e que às vezes se manifestam dentro da igreja de Deus, né? Acaba entrando. E que nós precisamos, então, nesse sentido, estar atentos, tá? Estar atentos e ver esta vida de edificação de cada dom na obra e na construção do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você ficou até agora, deixe nos comentários se você já viu alguém falando em línguas. Deixe a sua opinião sobre esse dom. Fiquemos com Deus, fiquemos na paz. Tchau, tchau!